Amém? Igreja, eu quero lançar uma palavra essa noite. Eu queria que eu fazer uma introdução dela essa noite, amém? O tema da minha mensagem é o poder do discipulado. Repete comigo, poder do discipulado. Abra comigo Lucas capítulo 14. Não vou falar nada que talvez você não saiba, mas eu queria muito que você prestasse atenção, amém? Do que Deus espera de você como um discípulo. E foi interessante que a pastora ministrou sobre o tabernáculo de Davi ontem. E ela falou sobre graça, sobre glória, E eu queria falar um pouquinho sobre ser discípulo de Jesus e esse poder que é liberado sobre a nossa vida. Lucas 14, 25, amém? Talvez essa palavra essa noite vai te incomodar um pouquinho, amém? Vai tirar você um pouco aí, vai te colocar numa saia justa. Mas não fique bravo com o pastor, fique bravo com quem, amém? Com a palavra, amém? Fala, pastor do céu, eu não acho que é isso. Você pode não achar, mas é bíblico. Isso é bíblico, igreja. Uma coisa que eu entendi com o Senhor, Ele quer que somente a gente obedeça essa palavra, amém? 14, 25 de Lucas, a palavra do Senhor diz assim, ó: o custo de ser um discípulo. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e Jesus, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama, amém? E se não aborrece, outra tradução, seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos, irmãs, e até a sua própria vida, mais, de novo, mais do que a mim, ele não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, ele não pode ser o meu discípulo. A partir do versículo 28, Jesus começa a colocar, igreja, um processo de quanto que custa ser um cristão. Ele fala assim, olha, para você ser um crente verdadeiramente, amém, real, verdadeiro, existe um preço, existe uma paga, existe um custo, existe uma administração. Você precisa fazer as contas antes, amém, para que depois você vai falar, eu não sabia disso. Na realidade todo mundo sabe, mas na realidade muitos não querem viver aquilo que esse custo, esse preço, Deus ele espera que a gente possa pagar. Ele diz assim, qual de vocês, Jesus disse, que você quer construir uma torre, primeiro você não se assenta e calcula o preço da construção dessa torre, para ver se você tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e você não é capaz de terminar, todos vão rir de você, amém? Quando você inicia algo e não termina esse algo, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele, ou com 20.000 homens? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda estando longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo, não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas 22, vai lá comigo, quero mostrar outro texto. 54. Cadê os discípulos de Jesus? Amém? Amém? Um texto que a gente conhece bem. Então, prendendo-o, levaram para a casa do sumo sacerdote. Amém? Prenderam Jesus. Pedro o seguia à distância. Repete, Pedro seguia Jesus à distância, de longe. Mas quando acenderam fogo no meio do pátio, se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para Pedro e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois o homem viu e disse: você também é um deles. Homem, eu não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois ele é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou, e o Senhor voltou-se e olhou diretamente, diretamente para Pedro.
Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor que ele tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, ele chorou amargamente. Amém? Igreja, esses 2 textos aqui, eu quero falar um pouco sobre discipulado sobre esses dias. Amém? Porque ser discípulo é o início de uma caminhada de maturidade com Jesus. Amém? É algo que você nunca vai deixar de ser, mas você precisa aprender a ser de uma maneira íntegra, de uma maneira total, de uma base real e verdadeira sobre a sua vida. Por quê, pastor? Porque a unção de Deus só é compartilhada, amém, com aquele que é discípulo. Vou falar de novo. Quem quer a unção de Deus na sua vida diz amém. Igreja, essa unção não é compartilhada com mais ninguém, mas somente com aquele que realmente ele é discípulo de Jesus Cristo. Amém? E unção, ela é compartilhada com aquele que está perto. Ninguém recebe, igreja, algo do Senhor se você está longe. Esse texto que eu fiz um paralelo de discipulado com Pedro, você vê bem exatamente, igreja. A Bíblia diz que Pedro seguia à distância Jesus. Amém? Ele não estava na condição de discípulo. Ele não estava ainda no patamar, igreja, daquele que Jesus esperava ele. E o que aconteceu? Ele estando longe, automaticamente ele nega Jesus. E quando ele nega Jesus, igreja, amém? A Bíblia diz que Jesus ele vem e olha diretamente para Pedro, com um olhar de decepção, com um olhar, amém, dizendo para ele: Pedro, você ainda não entendeu realmente, verdadeiramente, o que é negar a si mesmo, até a sua própria vida. Você não entendeu ainda o que é aborrecer pai, mãe, filho, esposa, esposo, até a sua própria vida, para ser um meu discípulo. Igreja, eu tenho visto isso na igreja há muitos anos, amém? E eu tenho olhado, assim, muitas das vezes, que a chave da nossa vitória é o discipulado. A chave, igreja, do sucesso da nossa vida ministerial, financeira e espiritual, toda ela é relacionada a você ser ou não ser um discípulo de Jesus Cristo. Amém? Agora, se eu pretendo ter de Deus esse melhor, igreja, eu preciso me tornar de fato um discípulo. Pergunta a pessoa do lado, diga assim para ela, pergunta para ela: você de fato é um discípulo de Jesus? Vira do outro lado e diga assim: de fato você é um discípulo de Jesus? Amém? Pastor, irmão, o que é ser um discípulo? Eu peguei tendo se não me engano, é no Aurélio. Aurélio diz assim, ó: o que é ser discípulo? Discípulo é aquele que recebe lições de um mestre ou um líder, adota a sua doutrina, procurando seguir os seus passos. Ser um discípulo, igreja, não é ser um membro de uma igreja local. Ser um discípulo não é ter uma carteirinha nominal de membro. Ser um discípulo de Jesus, amém, não é simplesmente frequentar uma igreja. Existe um preço para você ser um discípulo de Jesus, e que muitas das vezes, muitos de nós não queremos pagar esse preço. Para iniciar esse processo, é o início de um processo que nunca se acaba, igreja. Isso que é a coisa mais legal, amém? E olha que interessante, Jesus ali em Lucas 14, ele fala do preço desse discipulado, ele fala do custo, amém? Ele fala daqueles e para aqueles que pretendem seguir como discípulo. Ele estava dizendo assim, ó, amém? Mais ou menos assim: não basta você ficar simplesmente sentado num banco de igreja, que isso não vai te transformar num discípulo. Ele diz assim, ó: não adianta você frequentar um culto domingo após domingo, que isso não te faz um discípulo. Ele está dizendo assim, ó: não adianta você ficar cantando, achando, amém, que você é um discípulo. Discipulado é muito mais do que isso. Ser discípulo de Jesus, igreja, é muito mais do que isso. É algo que realmente, verdadeiramente, as pessoas vão enxergar em nós, e eles vão falar: puxa, lá vai alguém que realmente ele é um discípulo, amém, de Jesus Cristo. A pergunta para nós essa noite: será que de fato nós somos discípulos de Jesus? Será que realmente, igreja, amém, nós somos, amém, alguém que está na igreja, inserido num corpo de Cristo, amém, mas que pode ser chamado de discípulo, ensinável, um aprendiz, alguém que é doutrinável, alguém que é, amém, vira e mexe, está aos pés do mestre Jesus, e aprende, pratica aquilo que o mestre o ensina? Ou o que nós somos, igreja, dentro dessa igreja evangélica, amém? Onde nós estamos vendo uma geração de pessoas se convertendo a Jesus Cristo, mas temos visto um monte de gente que está muito longe de ser um discípulo, pela maneira dele ser, pela maneira de ele se andar, falar, caminhar, promover as suas atitudes no dia a dia. Repete, olha para a pessoa lá, pergunta para ela de novo: será que de fato você é um discípulo?
Amém? Você pode estar no meio de uma igreja, e nunca se tornar um adorador. Pega aí, o fato de você estar com aquela gente, estar no meio aqui da igreja, se vestir igual, amém? Como as pessoas se vestem, cantar, falar, ter um linguajar, ter um crentez, o sangue de Jesus tem poder, amém? Tem de misericórdia, isso não te faz um discípulo de Jesus. O fato, igreja, amém? Ele não me torna, por quê? E se não te torna, pega aí, um discípulo não te faz herdeiro de Jesus Cristo. E se você, igreja, é herdeiro daquilo que Ele já conquistou por mim e para você. Igreja, presta atenção uma coisa, quando a gente se torna discípulo de Jesus, amém? Automaticamente eu me torno herdeiro daquilo que Ele quer liberar sobre a minha vida e sobre a sua vida. A pergunta que Deus, o Senhor falava assim no meu coração muito forte, o Senhor falava assim: filho, você já notou que tem tanto crente na face da terra, mas a maioria não tem herança? Você notou que tem tanto crente, amém, que fala, que professa, que vai nos cultos, mas, amém, o resultado, o produto final da sua vida, das suas atitudes, das suas escolhas, daquilo que ele vive, amém, não tem nada, não tem resultado nenhum. Se você é um discípulo de Jesus, você é herdeiro de Jesus. Se você é herdeiro, você tem uma herança daquilo que Ele conquistou lá na cruz do Calvário, para mim e para você. Quem está entendendo diz amém? Quem quer ser discípulo de Jesus diz amém? Agora presta atenção, pega aí, por que muitas igrejas de nós não recebem o melhor de Deus para as nossas vidas? Por que igrejas que alguns não conseguem receber? Ouve a palavra, amém, domingo após domingo, quarta-feira, amém, ouve mensagem, mas na hora da adversidade, na hora da crise, da tensão, não consegue colocar em prática essa palavra, não consegue desenvolver esse conhecimento, amém? Não consegue colocar em prática aquilo que conhece. Por que, igreja, amém, se abastece da palavra, do louvor, amém, louva a Deus, adora o Senhor, mas quando chega na segunda-feira, amanhã, se entrega, parece que tudo que nós ganhamos nesse dia, nessa noite, amanhã parece que ela não funciona mais. A vontade que nós temos, daí parece espiritual, né? É de montar uma cama na igreja. Pastor, eu queria morar na igreja, porque lá na igreja, cara, eu me sinto tão bem. Mas por que você não leva isso que está aqui para a segunda-feira, para o seu trabalho, para a sua vida, para o seu matrimônio, para a sua casa? Por quê? Amém? Por que a palavra ela não consegue perdurar no seu coração dessa forma? Vou te responder, sabe por quê? É porque Deus não abençoa espectadores, Ele só abençoa, amém, adoradores. Deus, Ele não abençoa, igreja, seguidores, Ele só abençoa discípulos de Jesus Cristo. Quem está entendendo diz amém. Toda vez que você ouve algo, e você sabe que é certo, conhece aquilo, e você não coloca em prática, você é um espectador, mas não um adorador. Todas as vezes que você, amém, ouve algo, sabe que é real, você é um seguidor daquilo lá, mas não um discípulo daquilo. Aquilo não te envolveu, não te transformou de tal maneira, de tal forma, que você está praticando aquilo que você sabe. E daí, igreja, quando Deus Ele tem para liberar, como Ele tem liberado nesse tempo, a sua bênção, amém? Ele vai querer entregar algo sobre nossas vidas, nós não recebemos. Por quê? Porque Ele não pode abençoar espectadores. Ele não pode abençoar uma geração que simplesmente está num culto, mas não é um cristão verdadeiro. Ele não pode, porque ele seria conivente conosco, com a nossa superficialidade. Ele seria conivente com a nossa, amém, improdutividade cristã espiritual. Ele seria conivente conosco, uma geração que viria à casa dele, simplesmente para buscar a bênção, e não o abençoador. Ser discípulo de Jesus é um outro papo, é uma outra coisa, é a bênção completa na minha vida e na sua vida. Quem está entendendo diz amém. Igreja, para nós nos tornarmos discípulos é algo muito mais profundo do que a gente, amém, se tornar um frequentador de culto. Amém? Eu vi algo, isso em algum lugar. Você pode passar o resto da sua vida dentro de uma garagem, mas isso não vai te transformar num carro. Você pode até morar lá, mas você não vai sair com 4 rodas, 4 pneus, bem buzinando. Você vai passar a sua vida nesse lugar, mas isso não quer dizer que vai te transformar num discípulo de Jesus Cristo.
Você pode ser somente um frequentador e um espectador. E a bênção completa é somente para os discípulos de Jesus Cristo. Amém? Quem quer a bênção completa essa noite diz amém. Pega aí, 2. No preço do discipulado está incluso a rendição total. Digo, rendição total. De novo, rendição total. Igreja, não tem como nós se transformarmos, recepcionarmos o que Deus tem para a nossa vida, se a gente não se render de maneira completa. Você pode ver que Jesus, igreja, ele não estava falando de maneira, olha, quem sabe, eu vou aceitar você desse jeito, dessa maneira. Não. Ele falou assim: se você não aborrecer, se você não amar mais a mim do que teu pai, tua mãe, teu filho, tua esposa, até que a sua própria vida, você não vai se tornar meu discípulo. Ou é uma rendição total, ou você não é. Ou você sonha os meus sonhos, ou os teus sonhos vai te levar a uma bancarrota, ele estava dizendo. Ou você começa a se alinhar os teus desejos com os meus desejos, ou essas tuas vontades vai te levar a muitos lugares, mas nunca aos meus pés. Nunca aos meus pés. Eu nunca vou ser o seu mestre. Eu nunca vou ser o teu ensinador, o teu rabi. Nunca. Ele estava dizendo, amém? Ou é uma rendição total, ou se você colocar um entrave, um adendo, uma vírgula, um ponto, isso vai te levar para longe do meu discipulado. Ele estava dizendo, do meu discipulado. E a bênção nunca será completa sobre a sua vida. Por quê? Porque eu quero nada menos do que tudo da sua vida. Eu quero tudo. Os teus sonhos, os teus desejos, os teus interesses. A tua vida tem que ser minha. Tudo. Rendição total e completa. Fala para o teu irmão, diga assim: há um preço a ser pago para nos tornarmos discípulos de Jesus. Discípulo é sinônimo de aprendiz, aluno, igreja. É aquele que está aos pés do mestre o tempo inteiro. E essa rendição, ela traz algumas consequências para a nossa vida. Amém? Sabe, igreja, esse texto que a gente leu é mais ou menos assim. Eu, graças a Deus, eu ensino quem caminha comigo. Eu falo do custo, eu falo do preço. Eu não falo de uma maneira, igreja, que vai colocar um peso em cima da pessoa, não. Eu falo da liberdade que Jesus Cristo traz. Jesus veio trazer liberdade em nós, amém? Ele não veio nos aprisionar, não veio trazer nada, mas ele falou assim: filho, pega aí. Agora, primeiro você precisa se assentar. Quer dizer, gastar um tempo, olhar que dentro daquele contexto de discipulado existe um ensinamento. E nesse ensinamento existem regras. E dentro dessas regras existem obediências, existem deveres, amém? Existem direitos como filhos. E ele falou assim: se assente, preste bem atenção no que eu estou falando. Por quê? Porque se você for nessa guerra, se você quiser viver essa vida de crente, dizendo que você é um crente, que você é um discípulo de Jesus Cristo, amém? Lá na frente você pode passar vergonha. Porque se você não se assentar e não fizer um curso, quanto que vai para construir essa torre? Você vai iniciar, mas não vai finalizar. Você vai, amém? Vai numa guerra, você tem que saber se é com 10 mil homens que você vai com essa guerra, se é com 20 mil homens que você vai nessa guerra, ou se você vai achar, opa, não vou ganhar essa guerra, vou tentar um processo de paz nessa guerra. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ele está dizendo: filho, amém? Você precisa terminar aquilo que você começou. Você precisa começar algo e terminar isso. Ser discípulo de Jesus é algo contínuo sobre sua vida. Você vai ser um eterno aprendiz. Amém? É como eu falei do coração contrito, igreja, do espírito quebrantado. Vai vir uma informação nova, amém, de Jesus, uma revelação, um vinho novo sobre a sua vida. Essa revelação vem, ela sobrepõe aquela revelação antiga, para você continuar sendo alguém quebrantado aos pés de Jesus. Você nunca vai deixar de ser ensinável. Você pode ser pastor, você pode ser apóstolo, você pode ser o quarto da Trindade, mas você vai continuar sendo discípulo de Jesus Cristo. Porque se você não continuar, você vai morrer no meio do caminho. As pessoas vão rir de você. Daí você vai falar: puxa, o que aconteceu na minha vida? Mas você sabia que tinha um custo, existia um preço a ser pago para isso. E não é um preço ruim, igreja, amém? É um quebrantamento. Jesus, ele não estava dizendo: eu vou arrancar algo de você, porque ele só arranca aquilo que não glorifica a ele. Agora ele estava dizendo assim, existe um preço, meu irmão. Se realmente você quer, amém, ser um discípulo de fato meu,
É isso que Ele está levantando uma geração de não frequentadores, de adoradores. Amém? Não de espectadores, mas de discípulos de Jesus Cristo. Amém? Quem está entendendo diz amém? Amém? Consequências, amém? E que se a gente não quiser pagar esse preço, igreja, a gente vai morrer frequentador de igreja. A gente vai morrer religioso, vazio, pobre de tudo, miserável. E a gente olha nas pessoas, você já percebeu? É muito fácil, muito visível você ver a diferença do frequentador com o discípulo. É muito fácil, visível você ver a diferença entre o espectador e o discípulo. E a pergunta para nós hoje é, amém? Você é um frequentador, um espectador ou um discípulo de Jesus Cristo? Quem nós somos, igreja? Quem a tua alma, a tua consciência diz para você essa noite? Porque se você ainda não aborreceu papai e mamãe, titio, titia, papagaio, o Bob, né? E você, amém, a sua própria vida, seus próprios desejos, aquilo que você, amém, acha por Ele, você nem iniciou um processo ainda que Ele quer continuar sobre a sua vida, de ser discípulo de Jesus Cristo. Amém? Quem está entendendo diz amém. Igreja, eu queria falar algo assim para você não levar a mal. A maioria das pessoas não sabe o que a Bíblia quer dizer com aborrecer pai e mãe. Não é magoar, não é você chegar e falar um monte de coisa para ele e tal. É priorizar o reino de Deus. Jesus, ele estava dizendo assim, filho, aquele que não priorizar o reino de Deus, amém? Ele não pode ser meu discípulo. Ser discípulo é ter a sua agenda, ela não é mais sua, ela é dele. Ser discípulo é ser tratável. Ser discípulo, amém, é você fazer o que está no coração do Pai. Ser discípulo, igreja, amém, é tudo que existe sobre a sua vida. A primeira coisa que vem na sua mente, seu pensamento, é o que Ele deseja, o que Ele almeja, o que Ele espera de você. Amém? É interessante, pega aí, Deus, Ele quer nos abençoar nesses dias, igreja, mas Ele não vai abençoar uma geração de frequentadores de igreja. Ele não vai abençoar uma geração de espectadores, igreja. Ele vai abençoar somente os discípulos, somente os filhos dele. Cadê os filhos dele essa noite? Se você tem dúvida, quer ver? Vou contar uma historinha para você, só para você pega comigo aí. Deus, Ele abençoa os filhos e sempre vai ser dessa maneira, amém? Por quê? Porque Ele olha para os filhos. Você já notou assim, Dia dos Pais, amém? Vai lá, aqui na igreja tem muito isso, né? A gente até paga pelo nosso presente do nosso filho, né? A gente paga pelo presente do nosso filho, Dia dos Pais, aquele dia tudo, amém? Tem 100 crianças aqui no meio, amém? Todas elas bonitinhas, mesma roupa, aquela coisa arada toda, né? E nós que nem pai babão, né? Ai, meu filho, né, meu filho. Interessante, você como pai, os teus olhos estão fixos em quem? Em quem? No céu? Pode ter 100 pessoas, cara. Você não enxerga, você não vê quem está do lado, a cor do cabelo da outra que está do lado, você não vê. Por quê? Porque os teus olhos estão fixos aonde? No céu? No céu? Seu filho. Deus, Ele olha da mesma forma, igreja. Deus, Ele não olha para os frequentadores de igreja, para os espectadores que vêm bater cartão com medo do espírito devorador. Ele olha lá dos céus somente para os seus filhos. Só para os filhos. Ele não vai abençoar frequentadores, igreja. Eu sei que você não está gostando do que eu estou falando nessa noite, mas eu quero dizer para você, ou nós se transformamos em discípulos de Jesus, ou nós vamos perder a bênção, igreja, que Ele quer liberar para aqueles que têm que estar perto dEle. Amém? E não é a acepção de pessoas, igreja, que Deus está fazendo, é a acepção de atitudes, porque Ele nos criou para sermos filhos, mas nem todos que são criados, igreja, são filhos. Tem um monte de gente que é criatura. Ele quer um relacionamento com a gente de perto, igreja.
Ele quer poder, amém, realmente, verdadeiramente olhar para a gente e falar: puxa, ele deu uma resposta àquilo que ele foi criado como propósito da vida dele. E a gente vem muitas das vezes somente no culto, cara. Nos grupos a gente vai. Só que daí a gente vem, faz, bate cartão, se torna uma igreja religiosa, uma igreja que somente frequenta, mas que ainda tem uma agenda pessoal, ainda tem gostos e desejos pessoais, que ainda não aborreceu papai, nem mamãe, nem esposo, nem esposa, e achando que é um crente, nem ainda começou a caminhada na sua vida ainda, meu irmão. Quem está entendendo diz amém. Amém. Sabe, tem algo do Pai essa noite aqui, tem um cheiro de perfume de Pai essa noite, cara. Não sei se Pai tem cheiro de perfume, mas dá um trem aí muito louco. Essa noite, cara, Ele quer que você entenda que Ele precisa que você comece a caminhar para se transformar em seu filho, amém? Amém? Agora é interessante, igreja, veja que interessante. Mateus 7, 9, 11, no versículo 11 a Bíblia diz assim, ó: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas ao vosso filho, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Quem é filho de Deus aqui diz amém? Meu irmão, Deus só tem coisas boas para entregar para quem é filho. Filho. Você já notou? Quando que você qual que é a palavra que você fala quando você respeita o seu pai? Amém? Hoje a gente tem um pouco mais de liberdade, né? Mas na minha época, como que você chamava o teu pai? De Senhor, Senhor, Senhor. Por que você me chama de Senhor, Senhor, se você não faz o que eu te mando? Cadê os filhos essa noite? Ele está dizendo: filho é aquele que faz a vontade do Pai. Eu só tenho coisa boa para dar para você. Agora, se você não aborrecer, amar, amém, mais a mim do que teu esposo, tua esposa, tuas coisas, tua sua própria vida, você não pode caminhar comigo nesse patamar de filiação. Se você é discípulo, você é herdeiro, e eu tenho que entregar para você. Mas se você não entregar a sua vida para mim, os seus desejos, as suas vontades, amém, não vai adiantar. Por quê? Porque eu não vou ter como promover aquilo que eu queria promover, como um pai que olha dos céus para o seu filho e almeja abençoar o seu filho. Sabe, igreja, Deus, Ele não olha para os frequentadores eternos da igreja evangélica. Ele olha, amém, para aquele que quer se relacionar com Ele. Sabe como é que está assim? A Bíblia diz que os olhos do Senhor, em 2 Crônicas diz assim, está procurando um coração que possa ser totalmente, repetindo, totalmente seu. De novo, totalmente seu. Sabe como é que Ele faz? Os olhos dele, do Pai, estão lá, Ele olha para nós, amém, e Ele vai identificando os corações dos filhos. Ele olha para você e fala assim: mas poxa, você ainda tem, teus sonhos não são os meus sonhos, você tem desejos pessoais. Você faz as coisas porque ainda tua esposa que manda, você faz as coisas por causa do seu filho, você deixou de fazer por causa disso. Você ama mais a sua própria vida, seus sonhos, seus desejos do que a mim. Ele: não encontrei, não é meu filho. Mas ele vem em alguns corações, igreja, procurando um coração que é totalmente seu. Ele olha aquele coração, cara, que está ali, disposto, disponível, em prioridade para Ele, dizendo: Senhor, se a minha agenda tem alguma coisa que não faz parte da tua programação da minha vida, pode arrancar fora, eu me submeto à tua soberania. Ele vai olhar para a gente, igreja, e não somente vai abençoar a gente, mas vai ser entregada a sua herança para a minha vida e para a sua vida. Amém? Sabe, igreja, eu sei que não sou muito bem falar sobre isso, ainda mais numa época que a família, ela sempre às vezes está acima de algumas coisas com o Senhor. Mas pega aí, você nunca terá um casamento abençoado se Jesus não for o primeiro na sua vida. Você nunca vai ter uma família real, verdadeira, igreja, se, amém, Jesus não for prioridade na sua casa.
Vai por mim. Você sabe por que o meu casamento é o melhor casamento que existe na face da terra? Sabe por quê? Porque eu estou posicionado no querer do Senhor. Não é porque, puxa, né, me submeto, amém. Não. Eu e a pastora, cara, nós temos um casamento normal. Vocês brigam, pastor? Soca a boca de um do outro. Não, isso não. Mas quando a gente tem as nossas coisas normais, igreja, amém? Aquilo que ajusta o nosso casamento é o propósito que é maior que sobre qualquer coisa. A gente não fica brigando e falando, vamos fazer ou não vamos fazer. Nós perguntamos, é da tua vontade, Senhor? Gera um sorriso nos teus lábios. É isso que tu quer da minha vida? Esse é seu desejo? Agrada o seu coração? O que o Senhor quer de mim, Senhor? E aí, igreja, a gente começa a entender que a gente não é mais, a gente não agrada mais a nossa própria vida, porque nós não temos mais vida. Nós estamos crucificados com Jesus Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo, Ele vive em mim. Amém? Você já está morto. Morto não fala, morto não respira, morto não tem desejo. Somos escravos da justiça de Cristo Jesus e se transformamos em discípulos de Jesus. E o mais legal, igreja, que fazendo, sendo ensinável, discipulável, tratável, quebrantável, no querer do Senhor, na sua soberania, na sua totalidade, amém? Faz com que a igreja e a gente seja abençoado no nosso casamento, nas nossas finanças, no nosso trabalho, em tudo, igreja, porque nós estamos cumprindo exatamente a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Quem está entendendo diz amém. Repete comigo, rendição total. De novo, rendição total. Por isso eu quero dizer algo para você. Talvez você possa viver essa vida e experimentar algumas coisas com Jesus. Talvez você vai conseguir algumas coisas na sua vida. Talvez você vai passar, amém, nessa terra. É mais ou menos assim, igreja. Pastor, eu sou um frequentador de igreja. Eu sou um espectador, amém. Não sou um discípulo de Jesus. Cheguei a essa conclusão essa noite. Quer dizer que Deus não vai me abençoar? Vai. Repete isso, graças a Deus. Mas pega aí. Daí chega o cara para mim, como muitas vezes já aconteceu. Pastor, ora para mim. Preciso de uma porta de trabalho. Eu vou lá, oro por ela. E, Senhor, porta aberta, Pai. Abre essa porta de trabalho para ela. Daí ela vai lá, passa outra semana, ela vem, pastor, abriu uma porta de trabalho para mim. Eu, nossa, que legal, cara, pô. Mas eu pergunto para ela, mas é só isso que importa para a sua vida? O trabalho? E vem outros para mim, pastor, ora para mim, eu estou precisando de uma namorada. De Deus. Daí piorou. Namorado já é difícil, de Deus. Daí tem que ter porção dobrada do Espírito, né? Daí a gente ora, daqui a pouco o cara parece, cara, aquela princesa, cara. Parece um anjo. Daí você pergunta, ai, pastor, namorando. Legal, namorando, mas é só isso que importa para a sua vida? Pastor, eu quero um namorado de Deus. Daí tem que ter mais porção dobrada ainda. De Deus mesmo, de Deus, pastor. A gente ora, ela consegue um namorado, consegue um carro, consegue uma casa. E aí eu pergunto, é só isso? É só isso que você espera do Senhor, frequentador? É isso a tua expectativa com relação ao Senhor? Agora pega aí, quem tem amigos aqui, igreja? Aquele amigo assim, brother mesmo, do coração, aquele cara que põe a mão no fogo por você aqui. Tem alguém que tem aqui? Agora pega aí, quando a gente tem esse amigo, o que importa para a gente com relação a ele? Quando é amigo mesmo, ele está perto da gente. Quem concorda comigo? Quando a gente tem uma amizade nesse nível, a gente não importa, cara, se ele tem dinheiro, não tem dinheiro. O que a gente quer que ele esteja? Que ele esteja perto da gente.
A gente chega a ligar para ele, chega assim nos dias que a gente pode. Cara, vai lá em casa. Fazer o quê? Não sei. Eu quero que você esteja perto de mim. Porque você é meu amigo, cara. Eu me sinto bem com você perto de mim. Eu me sinto bem com você perto de mim. Sabe, igreja? Sabe o que é ser discípulo de Jesus? É que pega tudo isso que eu falei com relação ao ser humano e coloque em Jesus, coloque nele essa noite. Esse sentimento que você tem, que você quer que aquela pessoa esteja perto de você. Ser discípulo de Jesus é ter a plena certeza e a convicção que Ele está sempre presente ao nosso lado. Porque você vai passar nessa terra, talvez você vai ganhar muita coisa, carro, casa, até esposa você vai conseguir, porque na igreja evangélica o cara consegue, cara, é um trem, né? Você vê o cara feio que demais da conta, aquela moça bonita, só na igreja evangélica acontece isso, e os caras ficam marcando aí fora, né? Amém? Só que eu quero dizer algo para você: ser discípulo de Jesus é mais do que isso. É você ter tudo isso: carro, casa, mulher, filhos, tudo, e Ele abençoar isso. Você está entendendo o que eu estou falando essa noite? Igreja, é um caminho inverso com Jesus. Ele fala assim: primeiro sou eu, amém? E as demais coisas eu vou acrescentar sobre a sua vida, eu vou abençoar na sua vida. Sabe o que está acontecendo com a geração? A gente tem vindo, igreja, com valores errados dentro da igreja. A gente tem vindo buscar a bênção. A bênção às vezes é o marido, as bênçãos às vezes é o namorado, a bênção às vezes é um trabalho. E daí nós frequentamos a igreja, temos expectativas com relação à igreja, mas somos uma igreja rasa. Porque o dia que Jesus vem e Ele fala: filho, vou mexer na tua agenda de vida, eu vou bagunçar, eu vou tomar algo aí no meio do caminho da sua vida, a gente não mexe. Ou é o Satanás, e o Satanás está lá chorando na esquina. O que aconteceu, diabo? Os crentes, eles estão perturbados. Imagina o diabo falar que os crentes estão perturbados. Por quê? Eles colocam só a culpa em mim. Mas igreja, Deus está levantando essa geração. Sabe, o senhor falava essa semana comigo assim, eu nem estou conseguindo entrar na mensagem direito, mas faz uns 5 minutos que eu estou falando. Você sabe por que Deus queria matar Isaac? Você sabe por que Deus queria matar Isaac? E Ele levou Abraão a levantar o cutelo para matar, igreja? Porque Ele queria ver se o coração de Abraão era um coração discipulável, ensinável, tratável. Ele não queria matar Isaac de maneira natural, mas Ele queria ver onde que estava o coração dele, igreja, com relação a ser discípulo de Deus sobre a face da terra. Sabe, igreja, o que está acontecendo com a nossa geração? É que nós temos muitos Isaques, cara. Às vezes o Isaac é nossa esposa, o Isaac é nosso marido, o Isaac às vezes é nosso filho, o Isaac, cara. E Deus, Ele fala assim: filho, para você começar uma caminhada comigo, você vai ter que matar ele. Mas Ele não está querendo tomar, igreja, aquilo que você, amém, tanto ama. Mas Ele está dizendo assim: filho, eu só quero colocar as coisas no lugar na sua vida. Ordem de prioridade. Porque nesse texto de Lucas 14, você pode ver, igreja, o que ele diz? Ele diz assim: aquele que não ama mais. Ele não diz para você não amar a sua família, mas Ele falou assim: ordem de prioridade. Você precisa amar mais a mim, mais do que qualquer coisa sobre a face da terra. Senão nunca você vai ser considerado meu discípulo. Sabe por quê, igreja? Porque na mentalidade de Deus, nunca Deus vai aceitar o segundo lugar no seu coração. Ou Ele tem todo o teu coração, ou Ele não tem. Ele nunca vai aceitar o segundo lugar. Primeiro a minha família,
Não existe família. Primeiro a minha esposa, não pode ser meu discípulo. Primeiro a minha vida, as minhas coisas, nunca vai se transformar em meu discípulo. Eu quero tudo de você essa noite. Senão você vai continuar sendo um frequentador de igreja, um espectador de igreja. Você vai estar no pior lugar onde você pode estar, a igreja, que é na janela, observando e não participando do que Jesus está fazendo nesse dia, nesse tempo que se chama hoje. Você sabe quem vai ser abençoado nesse jejum, esses dias, igreja? Vão ser aqueles que vão ser transformados pela palavra, aqueles que vão se deixar trabalhados por Jesus. Você vai recepcionar algo que nunca você recepcionou na sua vida. Por quê, pastor? Porque você deu um passo em direção àquilo que Deus quer fazer sobre a sua vida. Amém? Quem está entendendo diz amém? Agora olha que interessante, igreja. A Bíblia diz assim, e aqui eu inicio a minha palavra essa noite, amém? A Bíblia diz assim, ó, ser discípulo, repete, digo, ser discípulo de Jesus é se relacionar com Ele individualmente. Lucas 14, 25 diz assim, ó, olha o texto. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e Ele voltando para ela disse, se alguém, repete comigo, se alguém, igreja, presta atenção, Ele não está obrigando ninguém, amém? Repete comigo, não é uma imposição. De novo, não é uma imposição. Ele diz assim, ó, se alguém, no tabernáculo de Davi, ele diz assim, ó, uma grande multidão ia acompanhando Jesus, se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, irmãos, irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, ele não pode ser meu discípulo. Agora pega aí, quem que seguia Jesus? Era uma multidão. Uma multidão. Agora Jesus disse que se alguém, a pergunta é, ele estava se dirigindo à multidão ou de maneira individual? De maneira individual. Por quê, pastor? Amém? Deus, Ele não conhece massas, Ele conhece homens. Há uma ilusão, igreja, que nós olhamos para as igrejas e vemos aquele monte de gente. Por quê? Porque nós pensamos que todos estão sendo abençoados. Não. Ele diz assim, filho, se você quiser, aquele que de maneira espontânea quiser, ele disse. Agora, se você quiser, ele falou assim, existe um legado, existe um fardo, existe uma cruz, pega e segue ela comigo. Ele está dizendo, venha, filho, aquele que quiser. Deus, Ele não se relaciona com massas, Ele se relaciona com homens de maneira individual. A Bíblia diz assim, igreja, que na volta de Jesus, 2 numa cama, um será levado e o outro vai o quê? Vai ficar. Sabe por quê? Porque se o amor que você tem, amém, pelaquele que está na sua cama for maior, não que você, amém, não, você ama a tua esposa, mas for maior, que o amor que você tenha por ele, pode levar um, deixar o outro. Ele está dizendo assim, pode ser que aquilo que você acha que ia acontecer na sua casa, não vai acontecer. Porque ele olha para as massas, igreja, mas ele só enxerga os filhos. Ele olha para nós aqui, igreja, vê os frequentadores, mas ele só olha para os discípulos. Ele vê de maneira individual cada um de nós, a maneira que nós estamos fazendo. E sabe o que acontece sobre a face da terra? Não me leve a mal, mas nós tomamos decisões baseadas no que a esposa diz, o esposo fala, o filho fala, o que a sociedade prega, o que o trabalho condiz, mas nós nunca perguntamos o que ele quer. Não se assentamos aos pés do Mestre Jesus e perguntamos se é da sua vontade, do seu desejo. Amém? Quem está entendendo a palavra só diz amém. Igreja, para ser discípulo de Jesus, nós temos que amá-lo mais. Repete, amá-lo mais. De novo, amar mais.
Quem quer desfrutar da presença de Deus esses dias, amém? Então você tem que amar mais a Jesus, mais que seu filho, mais que seu esposo, mais que sua esposa, mais do que seu irmão. Você quer desfrutar da presença de Jesus como mestre? Quem quer diz amém? Você precisa amar mais a Jesus do que a você mesmo, meu irmão. Senão nunca você vai ter uma experiência com a sua presença. Ele não vai se manifestar, igreja. Ele vai olhar para você e falar: filho, você está fazendo algo por barganha. Você está aqui porque você quer algo em troca. Você está aqui porque existe um espírito de religião sobre você, de legalismo, de olho por olho, dente por dente, toma lá da cá. Mas Ele vai se manifestar para aqueles que são filhos, igreja, discípulos dEle. Quando você está lá na tua casa, e você tem um canal, você tem a Sky que passa 300 canais, e você desliga ela, e você deita naquele sofá e fala assim: Espírito Santo, ministra o meu espírito. E aí Ele começa a se mover sobre a sua vida. Sabe, igreja, hoje, tudo que no mundo tem vindo muito forte nessa área cibernética, ela vem lutar, igreja, para que a gente possa perder o relacionamento, a intimidade com a presença de Jesus sobre nossa vida. Mas aqueles que colocarem ordem de prioridades, amarem mais. Ele não está dizendo para você não amar seu esposo, você tem que amar muito seu esposo. Ele não está dizendo para você não amar a sua esposa, você tem que dar a sua vida pela a sua esposa, varão. Você tem que amar ela, você tem que morrer por ela. Mas você tem que amar mais Jesus, porque Ele é a fonte, cara, de tudo que você precisa nessa vida. Quem está entendendo diz amém. Eu acho que esses dias aí, cara, Deus Ele vai levantar uma geração de apaixonados por Ele, amém? Amém? Igreja, pega aí. Jesus diz para você assim essa noite: se o amor que você tem pelos da tua casa for maior do que por mim, não espere muito de mim nesses próximos tempos. Se o amor que você tem por esses da sua casa for maior do que o amor que você tem por Jesus, não espere muito de Jesus nesse tempo que se chama hoje. Vocês me amam ainda essa noite? Eu estou apaixonado por Jesus. Pela minha esposa eu já estou apaixonado demais da conta. Meus filhos, tudo que Deus tem colocado na minha vida. Mas eu sei, igreja, que Ele precisa ser meu mestre, cara. Ele é o único que pode ministrar o meu coração, das minhas incertezas, das minhas indecisões, dos meus fracassos, dos meus sonhos não cumpridos. Eu me coloco debaixo dele, igreja, e falo: Senhor, o que aconteceu? Por que não aconteceu? Dele falar para mim: filho, porque não era projeto, não era tempo, não era propósito. É você que se iludiu. Você achou que era assim, você criou uma expectativa comigo, mas você nunca me perguntou se eu estava nesse negócio. Você queria que eu abençoasse, benzesse aquele algo para se transformar em bênção. Mas aquilo nunca estava no meu coração. Amém, igreja? Amém? Tem um termo na Bíblia que eu gosto muito. A Bíblia diz assim, amém, que tudo que você pedir em nome de Jesus, crendo, você vai receber de Jesus. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque, igreja, tudo que você pede para Jesus, você recebe? Recebe ou não recebe? Não. Por quê? Por quê? Porque nem tudo que você pede é pedido de gente espiritual, é pedido de pedinte, de frequentador e espectador de igreja, e não de gente que tem intimidade com o Papai do céu. Vocês me amam ainda? A geração que frequenta a igreja é a geração pedinte. Me dá, mamãe eu quero mamar, me dá a chupeta para o bebê não chorar. E quando a gente não recebe, a gente fica bravo demais da conta. Só que a igreja, pega aí, a Bíblia diz que nós somos representantes legais de Cristo sobre a face da terra. Deus, Ele dá uma procuração para mim e para você,
para que tudo que eu vinha pedir, olha aí, perante o Pai eu possa receber. Agora, eu só posso pedir, amém? Pega aí, eu só posso pedir, igreja, amém, para alguém, se eu ouvir esse pedido. Como que eu posso pedir para alguém se, amém, eu não ouvir aquilo que a pessoa está, amém, recepcionando como petição? Como assim, pastor? Eu falo assim, Senhor, eu quero isso, Pai, e a gente tem o chavão, que a gente é maduro, né? Em nome de Jesus, porque em nome de Jesus você está afirmando que aquilo que você está pedindo foi Jesus que pediu. Agora eu pergunto para você, tudo que a gente cara ora e finaliza em nome de Jesus, é o que está na vontade, no coração do Pai? É ou não é? Não. E aí? E aí a gente não recebe. Esses dias próximos, igreja, pega aí, essa semana de jejum, Deus, Ele quer ouvir, Ele quer que você ouça o que está no coração dEle, para que você venha ser direcional com Ele, e você pedir aquilo que está na vontade dEle, desejo dEle. Deus, você pode afirmar em nome de Jesus, Ele vai fazer sobre a sua vida, pode ter certeza, meu irmão. Amém? Amém? Por quê, pastor? Porque eu pergunto para você, pega aí, de repente você está, amém, o filho chega para a mãe e fala assim, mãe, o pai mandou vir buscar essa coisa aqui para ele, e o pai não pediu nada. O filho está fazendo o que com relação à mãe? Ele está mentindo. Quando você ora para Deus, em nome de Jesus, daí você faz oração, a oração chega perante o Pai, Deus fala para Jesus, Jesus, você pediu isso? É você que falou para ele? E aí? Daí Jesus, não, nem sei quem é esse cabra aí, mas ele está usando teu nome, e a Bíblia diz para não usar o nome de forma vã. E o pior, tem a Trindade ainda, cara, tem mais um junto, que é o Espírito Santo. Daí Espírito Santo, não conheço. É pedido de pedinte, de frequentador de igreja evangélica. Mas quando a gente tem intimidade com Ele, quando a gente é firme, quando a gente é discípulo, quando a gente está aos pés do Mestre, a gente fala, Senhor, está aqui a minha causa. Chega lá no trono, igreja, e Ele vai falar, faça tudo o que pedires em meu nome, receba, você é meu filho amado. Você está entendendo o que eu estou falando essa noite? Deus, Ele quer responder a sua oração nesses dias, mas Ele só vai responder a oração de filho, daquele que está sentado aos pés do Mestre, aquele que sabe que está no coração de Jesus nesses dias. E a gente vai saber exatamente o que Ele quer que a gente ore, igreja, orando segundo a sua vontade, assim na terra como nos céus. Amém? Boas orações para você nesses dias, mas cuidado de usar o nome do Pai em vão, e o nome de Jesus para querer afirmar que aquilo que você está pedindo é a vontade dEle, que muitas das vezes, meu irmão, não passou nem perto daquilo que Ele deseja para você. Eu não sei porque estou pregando isso, você está com essa cara desconfiada do pastor. Essa semana eu falava assim com Jesus, é isso mesmo que o Senhor quer que eu pregue? Deixa eu pregar sobre prosperidade, sobre eles dar o dízimo e receber 100 vezes mais, sobre eles não precisar vir na igreja, tanto que eles dêem o dízimo, que eles vão ser abençoados. Deixa eu falar sobre a teologia da prosperidade. Daí Jesus falou para mim, filho, você sabe que não é nada disso que eu quero. Igreja, não dá mais tempo, fala para o teu irmão, não dá mais tempo de ser frequentador de igreja, de ser espectador, de ficar na janela, de não participar das aflições do corpo de Cristo.
Você precisa se transformar num discípulo de Jesus, amém? Mas existe um preço a ser pago, amém? Amém? Um dia perguntaram para mim, pastor, como é que o senhor faz? O senhor não tem família? O senhor não tem gente que gosta do senhor? Domingo, meu irmão, é um abraço para o gaiteiro, cara. Eu na minha casa, se o cara chegar domingo, ou eu trago ele para a igreja, ou eu deixo ele lá em casa e deixo a chave, fica aí. Eu tenho compromisso, cara. Com a igreja? Nunca. Tenho compromisso com o meu papai do céu. Ele é meu pai. Eu amo ele demais. Mas você não me ama? Faz 10 anos que eu não venho na tua casa, sou teu primo amado. Eu te amo, cara. Nossa, estou feliz de você estar aí, meu. Mas eu amo mais Jesus, cara. Ele é o motivo da minha canção. Você não me ama mais, amor? Você não é mais aquele marido? Eu te amo, amor. Mas eu amo mais Jesus. E se não é Jesus, nem esse amor não existia. Pai, o senhor não me ama mais? Amo? Puxa. Mas então, por que a gente não faz as coisas de gente civilizada? Por que a gente não vai lá, não faz isso, não faz? Sabe por quê, filho? Por quê? Eu te amo. Mas eu amo mais Jesus. Mais. Se a gente não aprender a mais Ele, igreja, nós vamos saborear algumas coisas, mas a gente nunca vai desfrutar da sua presença. E eu quero dizer para você, meu irmão, você pode ter carro, moto, namorada, namorado, esposa, mas nada, cara, chega aos pés da presença de Deus sobre a sua vida. De você estar naquele lugar, cara, e ter a convicção que Ele está ali com você, que Ele não te deixou, não vai te largar. É isso que Ele quer que nesses dias seja gerado sobre nossas vidas. Amém? Quem está entendendo a mensagem essa noite diz amém. Amém. Pega aí, a Bíblia diz assim, igreja, que ser discípulo de Jesus é permanecer no ensino de Jesus Cristo. E é interessante que no texto que a Bíblia fala isso, ele não fala permanecer nos ensinamentos de Jesus, ele fala no ensino, de uma maneira singular. Por quê? Porque ele está dizendo assim, igreja, que ensino, não é ensinamentos, poderia ser coisas que você aprender e chegar num patamar. Ensino é que você sempre vai ser reciclável, discipulável, ensinável aos pés do Mestre Jesus. Nós nunca vamos deixar de aprender sendo discípulos de Jesus Cristo, igreja. Nós nunca vamos parar de desfrutar da sua presença sendo discípulos de Jesus Cristo. Amém? Você recebe essa palavra? Então dá uma salva de palmas aí bem forte para Jesus. Queria que o louvor viesse aqui um pouquinho. O pessoal do louvor vem aqui um pouquinho. Eu não sei como que você tem se relacionado com Jesus, amém? Se coloque de pé um pouquinho, igreja. Só você esticar aí as canetas aí. Repete comigo, ordem de prioridade. Amém? Quem ama aqui a sua família diz amém? Eu amo demais a minha família. Eu quero dizer para você que a gente como pai, a gente como filho, você é capaz de dar até a sua vida pela sua família, meu irmão. Eu sei no dia que foram na minha casa, que tentaram me assaltar, e o ladrão tentava pular aquela grade, igreja, e na hora que minha filha estava dentro do carro, eu sabia que se ele pulasse, igreja, eu ia pular em cima dele. E ele armado, tudo. E se eu tivesse que morrer, eu morria naquele momento por causa da minha família. Eu morreria por eles, porque eu amo demais eles. Agora a pergunta é, será que eu morreria por Jesus? Será que a gente morreria por Ele, igreja?
às vezes a ordem, cara, de prioridade, de relevância, ela está destonada. Jesus, esses dias, Ele quer que gere em nós um amor maior que qualquer coisa na sua vida, que te possa trazer a mesma disposição que você tem, amém, naquele dia de final de ano, que a gente não vê aquele parente o ano inteiro, mas lá no final de ano está lá, a gente reúne os familiares, aquela comunhão, aquela coisa toda, e a gente ceia, a gente fala, vamos celebrar o Natal, mas a gente parece que esquece que o Natal é Jesus, e que Ele deu a sua vida por nós, e a Bíblia diz que Ele deu a sua vida pelos seus amigos. Amigo é aquele que tem intimidade com Ele, amigo é aquele que tem relacionamento com Ele. Ele não quer mais que a gente seja uma geração que venha somente à igreja. Ele quer que a gente seja uma geração de adoradores, uma geração de discípulos de Jesus, dispostos a aborrecer a igreja, amando mais, dispostos a vir à casa do Senhor como prioridade, e não, igreja, reagindo a uma situação de desconforto na nossa vida, porque perdemos o emprego, porque perdemos a esposa, não, para vir como uma geração de pedintes à igreja evangélica, mas uma geração que adora Ele, cara, por aquilo que Ele é, igreja. Procura-se verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Fale para Ele essa noite: Senhor, eu quero ser achado por Ti essa noite. Eu quero que os seus olhos de Pai possam estar olhando lá dos céus e possam encontrar o meu coração essa noite, porque os olhos do Pai estão fixos para os filhos. Deus, Ele está olhando essa massa essa noite, mas é de maneira individual que Ele está olhando, igreja, que são os que serão abençoados essa noite, só aqueles que vão se render a Ele essa noite. Comece a adorar Ele essa noite. Fala para Ele: Senhor, eu não quero, Pai, a bênção pela metade, eu quero a totalidade dela sobre a minha vida. Eu não quero, Pai, que o meu coração esteja de alguma maneira, Pai, disperso, de alguma forma, Pai, dividido. Eu quero, Pai, ser chamado de discípulo essa noite. Eu quero Te amar mais que qualquer coisa na minha vida. Eu quero continuar amando minha família, meus pais, meus filhos, minha esposa, mas eu quero Te amar mais, Senhor. Ei, comece a sentir essa noite o abraço do Pai essa noite, o regozijo, a alegria. Acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, em Teus braços é o meu descanso.
teus braços é o meu descanso. Em teus braços, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. feche teus olhos um pouquinho. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu espírito essa noite. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. ei, Em teus braços é o meu descanso. em teus braços, É o meu descanso. em teus braços, É o meu descanso. em teus braços É o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. em teus braços, É o meu descanso. em teus braços. É o meu descanso. Queria orar com você essa noite. Você que tem andado esses dias atribulado e você não consegue entregar a sua vida totalmente, uma rendição completa a Jesus Cristo. Às vezes você chega, vem à igreja, pastor, eu sou esse. Parece que eu estou carregando o mundo nas minhas costas. E você sabe que o Espírito Santo ministrou teu coração essa noite. Ele precisa que você entregue para Ele, para você recepcionar o seu conforto, a sua guarnição, a sua proteção. Vem aqui à frente, a gente quer orar com você. Que você quer entregar totalmente a sua vida a Jesus. Que você sabe que tem alguma coisa que ainda não foi entregue de maneira total e tem gerado um desconforto sobre a sua vida. Venha. Talvez você fale assim, pastor, eu ainda não consegui descansar nos braços do Pai. Talvez eu nunca descansei na realidade. Há uma ansiedade, há uma preocupação, uma tribulação no meu espírito. E todas as vezes eu penso sempre primeiro na minha casa, primeiro na minha esposa, primeiro na minha família, primeiro. E eu acho isso porque eu fui educado, discipulado dessa maneira. Mas você precisa inverter essa ordem de prioridades. Nunca você vai ser chamado discípulo de Jesus, e nunca vai recepcionar a bênção de maneira integral. Deus não quer levantar uma geração de religiosos que batam o cartão, somente vêm à igreja, falam como crente, tem carteirinha de crente. Ele está levantando uma geração de discípulos de Jesus Cristo. E discípulos, ouve a voz do Senhor, se posiciona. Discípulos são malháveis, trabalháveis, ensináveis, discipuláveis, tratáveis. São aqueles que precisam entregar totalmente a sua vida a Jesus. Eu queria que a intercessão tocasse as vidas. Pode orar. Ei, eu queria louvar mais uma vez, mas eu queria que você que estivesse aqui na frente se visse nos braços do Pai essa noite, se sentisse no colo do teu Pai, porque Ele
está olhando hoje para você como filho. Ele olha bem fixamente para o filho. Ele está olhando diretamente para você essa noite. Ele só quer que você se dobre a Ele. Ele não quer arrancar nada de você. Ele não quer tomar nada de você. Ele não quer fazer nada, amém? Ele não quer te prejudicar. Mas Ele quer teu coração. Totalmente teu coração. Integralmente seu coração. É isso que Ele espera de você essa noite. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele. E Ele fará. O mais Ele vai fazer sobre a sua vida. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços, meu descanso. em teus braços, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços, É o meu descanso. em teus braços, É o meu descanso. em teus braços É o meu descanso. em teus braços, É o meu descanso. em teus braços, É o meu descanso. em teus braços, É o meu descanso. recai em tua graça, Senhor. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu Passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em
sensação que a gente tem, não sei se você já passou assim, mas que quando você vem para a igreja de Cristo, a sensação é que parece que querem tomar alguma coisa da gente. Só que na realidade a gente nunca teve. Quando Jesus ele diz assim, igreja, ele fala assim: olha, presta atenção, aquilo que é seu, que você acha que é seu, não existe. Você pode ter pai, ter mãe, ter filho, ter casa, ter qualquer coisa, mas se você não tiver a minha bênção, aquilo que você tem não é nada. Mas quando você tem Jesus, o pouco que você tem, a sensação que você tem, que é enorme, grandioso. Ele abençoa a igreja e dá vida àquilo que não tinha vida. Ele não quer arrancar nada da gente, ele quer abençoar aquilo que a gente tem, que na realidade não é nosso, pertence a Ele. O Senhor não queria a igreja matar Isaac. Ele só abençoou Isaac e devolveu para Abraão e disse: Abraão, está aqui, ó, com juros e correção monetária, teu filho. A bênção agora chegou sobre a sua casa. Ele quer nos abençoar nesses dias, de maneira completa. Eu queria perguntar essa noite, pode ficar aqui na frente, pessoal que ainda está sendo ministrado, mas tem alguém no nosso meio que você ainda não entregou sua vida a Jesus, e você gostaria de fazer essa oração de entrega essa noite, confessar Jesus como Senhor e Salvador? Um gesto. Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus, ou renovar sua aliança com Jesus essa noite? Tem alguém? Amém, tem aqui. Mais alguém quer entregar sua vida a Jesus, ou renovar sua aliança com Jesus essa noite? Faz um gesto com a sua mão, vem aqui à frente.